Fala pessoal, tudo bem com vocês? Diógenes do Mata Cascalheira, esse espaço aí de amor, como a gente fala. Mais um episódio agora do nosso Curva Típica, como a gente fala. Quem dera a estrada fosse reta e linda, né? Mas vem os percalços e a gente também tem que enxergar a beleza nesses lugares. E dessa beleza, a história do Benjamin, a minha história com o autismo, começou com essa pessoa que eu vou receber hoje. Uma pessoa que eu já tenho uma amizade há mais de 15 anos, mas que de forma realmente não literal, de forma que eu não queria que fosse, mas ele entrou. Eu recebo hoje, até então no NEIF, era vice-diretor, hoje ele é diretor numa escola municipal na Marina de Noronha, professor Haroldo, seja bem-vindo. Obrigado, Jorge, obrigado, ouvintes. É um prazer estar falando com você, Jorge, né? O respeito e o carinho que eu tenho por você, pela sua família e pelo espaço Mata Cascalheira, um lugar maravilhoso que todos precisam conhecer. Sim. E, pessoal, como que cruza a minha história? Como várias vezes eu já falei, como foi o laudo, que foi na escola. E eu tive a mesma negativa que você, mãe, pai, tá tendo aí. Quando você percebe alguns detalhezinhos, Haroldo, eu lembro exatamente, dia 12, 13, 14 de fevereiro de 2025. No dia 12, primeiro dia de aula, numa quarta-feira, chego para buscar o Benjamin, o Haroldo vira para mim e fala assim, pai, porque lá eles tratam tudo por pai, mesmo sendo meu pai, você notou algo e tal? Eu já fui com todas as desculpas. Não, Haroldo, é porque não tem convívio com criança, porque isso, porque só tinha adulto, só eu e minha esposa, mudamos agora. Dia 13, mesma coisa, uma quinta-feira. Vou buscar o Benjamin, ele falou, Diógenes, pai, dá uma olhadinha, porque olha esses vídeos aqui e tal. Na sexta, ele ligou no meio de uma crise, o Benjamin. Nós fomos buscar, isso eu lembro, Haroldo, que nunca mais vou esquecer essa data. Ali eu brinco que morreu o filho que eu sonhava e veio o que Deus me deu, e hoje é o maior presente que eu tenho. E vibro com cada evolução dele. E o Benjamin com uma crise não reconheceu eu e a mãe. E aí vem a minha primeira pergunta, antes até de você se apresentar. Como é, Haroldo? Eu sei que você é um estudioso da causa do autismo, tudo, mas e é pai também. Como é, dá um recado, por exemplo, pode usar o meu exemplo, como é você se preparar, porque mexe, eu acredito que mexa com você também. Como que é chamar um pai e dar uma notícia dessa, ou ver as crises daquele monte de criança que você convive? Jorge, não é muito fácil, né? Nós temos que estar preparando no dia a dia e estar observando também a família, porque toda abordagem eu preciso saber como falar, o que falar e para quem falar e como falar. É lógico que a gente tem uma certa experiência, né? Trabalhando já há bastante tempo com crianças atípicas. A primeira criança que eu trabalhei foi no ano de 2007, eu não sabia o que era o autismo e as pessoas falavam, não, ele é assim mesmo, ele não faz, ele não precisa estar inserido na aula, ele ficava numa salinha lá. E ele tinha bastante curiosidade e interesse pelos computadores da época. Então, ele montava computadores lá com caixas, né? Tinha uma estagiária que trabalhava com ele lá na época. Mas nas aulas de educação física, eu ia trazendo ele. Falei, não, traz ele aqui, né? O tempo que ele ficar aqui já está perfeito. Mas não é fácil, Jorge, porque assim, realmente, não é fácil para uma família estar recebendo porque nós, profissionais da educação, nós não podemos dar laudo. Sim, não, isso eu falo, mas eu brinco, Haroldo, brinco, porque ignorância minha, mas eu sei que é o médico tudo, mas eu falo, quem deu o laudo do meu filho foi você, porque eu já notava. Aí eu vou contar essa história, pode terminar. E assim, nós não podemos dar laudo, mas nós conseguimos observar, né? A vasta experiência que a gente tem, os estudos que a gente vem fazendo, Jorge, isso é fundamental, e principalmente para a gente abordar a família. Eu não posso chegar simplesmente você e falar, teu filho é autista, tá? Você leva no médico atrás de um laudo. Eu não posso fazer isso enquanto educador, né? Tanto é quando você levou, lembra a primeira vez que você falou como o Benjamin comia, como que ele se comportava, tudo, e eu observei, você ainda reforçou assim, olha, o meu filho não é autista. Né? Mas é a negativa que a gente... Mas é normal o primeiro acontecer. Passo para aceitar, é você negar, mas ali já estava indo embora. Porque você já tinha uma percepção já. A Rose era, né? Mas dava um conflito muito grande em casa, quando eu falava, meu bem, olha esse traço do Benjamin, olha isso, meu bem, olha isso. Teve um dia, logo em janeiro, eu lembro certinho, ela estourou. Porque se ele é, eu sou, você é, porque então... Só faltou mandar eu embora. Então, assim, é a mãe, né? Eu acho que isso é muito difícil. Porque dói, né, Jorge? Porque muito. Assim, há uma culpabilidade da família, tanto da esposa quanto do marido, e vale ressaltar que os dois precisam estar muito unidos nesse momento, né? Há muitos casos aí de separação do casal pós-laudo, né? Porque 93%, Haroldo, dados recentes, mostram que em 5 anos a família não separa, o homem vai embora, na verdade. Ele vai embora, ele abandona, eu falo que é o homem. E essa sobrecarga fica para a mãe, sempre, né? Para a esposa. Então, nós temos que tomar muito cuidado como que nós vamos abordar. Então, assim, no ano de 2023, eu cheguei a ter 40 crianças autistas, num total de 400 crianças matriculadas. 10%. Ou seja, 10% da minha quantidade de crianças matriculadas ali no CIC da Castro, 10% era autista. E eu recebi crianças, Jorge, que veio da escola particular, de outras escolas então você vai me responder já.
Será que não, por ser você, eu falo em admiração, pessoal, eu aprendo muito, eu brinco que eu aprendo muito com a Magali, eu aprendo, desde o começo eu aprendo muito com você. Será que os pais não acabam buscando o professor Haroldo por saber que você é um dedicado à causa? Sim, Jorge. Não que eu seja melhor que alguém, Não, porque às vezes dedicado, quando a palavra que eu usei, dedicado. quando a gente fala, às vezes o pessoal, o cara tá se sentindo, achando que é o melhor que os outros, né? Não, não é dessa forma. Tanto é que os pais que nos procuraram ali, procuraram sim por conta da pessoa do Haroldo que estava ali, porque era uma pessoa que buscava conhecimento, não, eu ainda tenho uma grande parceria com as clínicas que fazem atendimento externo, porque precisa, Jorge, o que eu falo sempre, não pode existir um cabo de guerra de 3 pontas, onde que a família para um lado, a escola para outro e a clínica para outro. Isso aqui tem que estar junto, de mão dada, não pode ser esse cabo de guerra, e quando eu falo cabo de guerra, eu ainda falo um cabo de guerra de elástico, porque o elástico você puxa, a hora que ele se enfraquece, ele volta e choca. Quando isso volta e choca, Jorge, o maior comprometido, maior... A criança. Que sofre esse prejuízo é a criança, Sem né? dúvida. Então, assim, nós precisamos dar as mãos, conversarmos entre nós e, assim, eu gosto muito de criar o grupo do WhatsApp da família, clínica e escola para a gente conversar. Olha, hoje o Benjamin fez isso, né? Olha, eu lembro que o Benjamin não comia, Sim. né? E aí você fala... Eu ainda vou postar, eu não tive coragem, eu ainda vou postar depois com a sua autorização. Conta que você me chamou e eu autorizei. Como que ele começou? Como que você dava comida pra ele no começo? Conta pro pessoal ali. Na verdade, o George falou que ele só comia comida batida, comia de tudo, mas comida batida no liquidificador. Tudo nutrido, carne, arroz, feijão, tudo. Mas o mesmo alimento que era servido para outra criança, ele comia tudo a mesma textura e coloração. Né? Porque ele não tinha aceitação. E nós tentamos colocar na boca do Benjamin, o Benjamin não aceitava essa comida, ele virava cara, ele cuspia, a gente relava a colher que ele cuspia, e o George falou, Haroldo, passa o dedo na comida e passa na boca dele, né? Que ele vai aceitar. E aí eu deixei a colher de lado e tentei. 1, 2, na terceira vez eu consegui passar, ele degustou a comida e de lá pra cá ele começou a comer comigo ali no colo. Mas assim, esse alinhamento das 3 pontas. Essas 2 pontas, eu gosto sempre, o pessoal fala, porque é o meu filho, eu posso usar de exemplo, porque a gente está dedicando a vida para ele. Eu lembro, pessoal, que eu cheguei para o Haroldo, eu falei, Haroldo, vai ter que segurar. Quem vê os vídeos, um dia eu ainda vou postar, vou pegar na mata e vou postar como foi a evolução e como é o Benjamin. Hoje ele come ambidestro, com as 2 mãos, tudo a mesma comida ainda. Junto com as outras crianças. Com as outras crianças, ele senta no banquinho. Mas começou, pessoal, o Haroldo segurando ele, segurando mesmo. E uma outra professora tentando segurar as pernas e passando comida na boca para estar onde ele está hoje, sentado na mesinha, comendo a comida dele. Então, esse alinhamento, essa confiança com o professor, com a escola, Haroldo, eu falo aqui, faz muito tempo que eu quero essa entrevista, esse bate-papo contigo, porque eu acho que vai ser um dos maiores exemplos. Apesar que todo episódio tem sempre muita coisa a contribuir, mas esse porque foi uma construção. Vocês, a escola lá, o Haroldo, a Fernanda, toda a equipe, eles entenderam o meu medo naquele momento, a minha asperez, porque tava... Cara, você pensa, o Haroldo conviveu tudo isso comigo. Ora, era um alto e baixo. Eu brinco assim, eu não sei, eu não tenho, mas eu vejo para pessoas muito próximas com depressão, é alto e baixo. Um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal, outro dia eu tô mais arisco, outro dia eu tô nervoso, outro dia eu tô depressivo. E a escola foi fundamental. Você passar, falar, Haroldo, precisa comer. Porque, lógico, você falar para uma nutricionista, falar, eu tô pondo o dedo na comida e passando na criança. Mas eu acho que desde o começo, então, assim, Haroldo, lá fez muito bem para mim. Eu ter o diálogo e vocês foram muito preparados para me ajudar. O que falta, hoje eu luto muito por uma orientação parental, laudô, para onde você corre. No particular, eu falei para vocês no final de semana, eu ainda vou preparar para falar em público o desespero. Tamanha, porque, Haroldo, eu falo por mim, eu garanto que muitos aí vão entender. Eu senti vergonha, eu senti muita culpa. E aquele porquê. Porque hoje eu falo que porque hoje eu posso dar espaço, hoje eu estou lutando por uma causa, não pela causa específica do meu filho. Eu fazendo o melhor que eu posso, dentro do que eu posso, obviamente, com recursos que eu tenho, a gente tem proporcionado um espaço melhor. E a escola, Haroldo, aí você está hoje numa outra escola, obviamente com crianças também, com algumas especialidades específicas, creio que deve ter os autistas também. E de forma geral, Haroldo, a educação não do município, a educação brasileira. Como é liderar equipes, porque eu ainda vejo muito... A palavra não é rejeição... muito resistência, boa. Muita resistência em algumas ações. No NEIF, eu posso falar com todas as letras. Ele entrou agora no cartãozinho de previsibilidade, a escola confeccionou. Tudo que eu divido com a escola, a orientadora, não sei como chama, da clínica que ele faz, vai lá assistir as aulas e tal. Então, tem uma sinergia boa. Mas como ainda é lidar? Porque é tudo muito novo ainda, Haroldo. Nós estamos falando de 2007, você não sabia lidar com a criança, estamos falando de menos de 20 anos. Como é liderar um processo desse? Jorge, não é fácil, porque você trabalhar com equipe que tem essa dificuldade de resistência, porque existem várias situações. Nós temos aí o luto da família, né?
Porque esse luto, às vezes, tem família que é muito rápido, tem família que esconde um pouco esse luto da descoberta, mas vai vivenciar isso de uma forma ou de outra, todos vão vivenciar, né? E o luto também da família escolar, da comunidade escolar também existe, né? Hoje, o nosso maior discurso é a falta de conhecimento do profissional, né? O profissional não está preparado, mas eu também não estava preparado lá em 2007, né? Porque eu fiz faculdade de Educação Física e na minha faculdade de Educação Física eu tive 2 anos de Educação Especial, né? Fez parte do meu currículo universitário, acadêmico, 2 anos do curso de Educação Especial. Porém, naquela época, Jorge, eu ainda formei em 2004, foi quando eu terminei minha faculdade. 2004, que se ouvia muito falar era sobre o Down, né? A bandeira maior que tinha nas escolas, na saúde, era o Down. Autismo, eu não ouvi falar sobre autismo. Então, Jorge, de lá para cá, a gente precisa se aprimorar, né? Eu não posso, enquanto educador, seja eu professor, seja eu atendente, seja eu coordenador, seja eu diretor de uma unidade escolar, ou seja uma secretaria de educação, dependendo de qual esfera que ela seja, ficar esperando eu receber esse aluno para eu poder conhecer o que é aquilo. Não, o que eu fiz? Então, em 2007, eu já vi que existia alguma coisa diferente, né? E aí eu quero te mostrar uma coisa, né? Eu vim com 2 camisetas hoje, porque eu estava trabalhando lá na escola e a minha esposa lembrou, falou assim, já uma ideia, você não tem um negócio com o Jorge? Eu falei, nossa, não dá tempo de voltar em casa. E eu, na hora ali, por isso que eu falo assim, que a gente precisa ter estratégia, né? Ter sempre uma carta na manga. E aí eu peguei um uniforme de aluno lá e coloquei. A escola, o uniforme do município. O uniforme da rede municipal. Você só vai saber que é um uniforme da rede municipal, Jorge, se você mostrar. Do que tá aqui dentro, se eu te mostrar. No autismo não é diferente. O autismo, ele vem dessa forma aqui, ó. Não vem uma marquinha, não vem Por isso que talvez o Down fosse facial. mais atendido naquele momento, porque ele tem traços da fisionomia e o autismo não tem cara. Isso, né? É uma das coisas que a gente mais ouve falar, Jorge. Ah, mas ele não tem cara de autista. Isso né? dói no pai, cara. Isso é um tapa na cara de um pai, fere o pai e fere também a mim enquanto educador e fere a mim também enquanto estudioso da área do autismo, né? Eu sou especialista em ABA, análise de comportamento, fazendo mais uma pós-graduação de autismo agora pela SomaSul, gratuita, Jorge. Então, o que eu quero falar sobre estar preparado? É eu não ficar esperando que o governo me capacite. É eu, enquanto educador, ir atrás também de conhecimento. Sim. Nós temos muitas maneiras de aprimorar conhecimento, né? Ou rodas de conversa, Jorge. O que eu mais gostaria, até uma sugestão para que nós tenhamos ali na Mata da Cascalheira, montar um grupo de pai e fazer roda de conversa, porque aquilo que você vivencia com o Benjamin... Ele tá lendo minhas coisas. Nós já temos esse projeto. Acabando agora esse período que é a conscientização, pessoal, não é celebração do mês do autismo, porque eu odeio o autismo e todo pai odeia o autismo. Mas a gente aproveita o holofote da mídia, de tudo, para o 2 de abril e aproveitamos fazer uma ação. Nós vamos começar a partir da primeira semana de maio com o Café Teia. Então vai ser um cafezinho da manhã, um bate-papo e sempre levar alguém. Pode contar comigo, e aberto as rodas. Bacana. Que a gente tem, Jorge. Né? Então, assim, esse trabalho do autismo e não é muito fácil para a família quando você fala uma situação dessa. E eu já fiz esse discurso no início nas minhas caminhadas do autismo, né? Fala assim, pai, mas pensa pelo lado positivo. Deus permitiu com que você fosse um pai de uma criança atípica, porque Deus conhece, Ele sabe que está te dando uma joia rara. Na verdade, eu não posso fazer esse discurso. Eu já fiz, eu assumo que eu fiz isso no início, porque eu não conhecia realmente o que era nisso. Porque quando eu falo isso, eu tô ferindo o coração Sim. de um pai. Eu jamais na minha vida, e eu daria até a minha vida, cara, que tô doando todo o meu tempo, pro Benjamin não ter o autismo. Porque ele sofre. Sofre a minha esposa, sofre o irmão dele, que aí entra um outro problema. Eu tenho um neném pequenininho também. A criança laudada sem laudo, que eles falam hoje, que é o típico, que é o normal, que todo mundo fala aí, que é o caso do Emanuel. Só que a gente se cobra muito, mas demanda tanta energia, tanto atendimento ao Benjamin, que às vezes a gente acaba, sem maldade, esquecendo o outro filho. E isso é um problema que nós pais atípicos temos que tomar bastante cuidado. Também, Diógenes, assim, que vale a pena ressaltar, porque a criança mais nova, ele sempre copia o irmão mais velho. Sim. Então, o irmão mais velho tem algumas características comportamentais do autismo que a gente talvez vai se confundir, por exemplo, no caso do Benjamin e Emanuel. O Emanuel vai copiar o Benjamin Sim. em algumas atitudes que talvez vai te confundir. Será que ele é autista? Será que ele não é autista? Mas é porque o espelho dele ali, diretamente, é o irmão. Então, ele vai copiar aquilo ali. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Hoje, a gente ouve muitos relatórios assim, mas tudo hoje é autismo, né? Tudo hoje é ser autista? Não, não é que tudo é ser autista. O autismo, por isso que a gente precisa estar estudando, né? Entender o que é o autismo, o que é birra, o que é crise de comportamento. Eu preciso estar compreendendo isso. E eu só vou aprender isso, Jorge, se eu estudar.
Sim. Se eu for atrás, e se eu vivenciar isso no dia a dia. Porque cada criança é uma criança. Cada desenvolvimento e comportamento é específico de uma criança. E o autista, e está mudando isso, né? Por exemplo, nós usamos hoje nível de suporte 1, 2 e 3, mas isso já está mudando também, né? No novo documento de regulamentação das doenças, dos códigos da doença, né? Já começa ali, você é autista, aí vem as comorbidades que você tem ali, as características que você apresenta dentro do autismo. Por quê, Jorge? O autismo, nível suporte 1 e 2, a criança pode transitar nesses níveis. Sim. Vai depender tudo do tratamento, seja tratamento terapêutico, seja tratamento farmacológico, que é muito importante, que às vezes os pais resistem, maior resistência dos pais no tratamento da criança. Eu sou um que tem resistência ainda com o tratamento remédio. farmacológico, você entendeu? E por isso que eu falo que precisa ser observado também, só não inserir o medicamento para a criança. Mas lógico, pessoal, resistência, mas tudo com o apoio do neuro dele, do pediatra dele, com todo mundo que acompanha, porque ele não apresenta ainda nenhum tipo, assim como ele não descobriu ainda o hiperfoco, ele também não apresenta uma comorbidade. O TDAH eu já percebi, porque eu mesmo tenho, eu já percebo traços nele, mas ele não tem um TOD, ele não tem um RUC, ele não tem outras coisas ainda, que pode demonstrar daqui a pouco. Aí com certeza eu vou entrar com remédio se necessário. E aí por isso que eu falo a importância das terapias, Jorge. Porque se a criança faz todas as terapias, porque é muito evidente, a ciência vem trazendo isso pra gente, a neurociência, todos os estudos da gente vem trazendo. Quanto mais precoce for feito o diagnóstico da criança, né? Muito melhor o desenvolvimento dessa criança. E quanto mais precoce também o tratamento, principalmente as terapias, Jorge. As terapias são fundamentais. Porque é ela que dá direcionamento da vida dessa criança, né? Não é um charme, essa mãe agora quer colocar, esse pai quer colocar a criança na terapia para falar que o filho faz terapias. Não, é necessário, Jorge. A gente consegue perceber o antes e o após terapia. Eu tô rindo aqui como que... E tá o João aí que acompanha todos os episódios, João. Como que você fala coisas que eu venho falando realmente aqui... E é o que eu falo, eu não tenho o teu estudo, a tua bagagem, só que eu tenho algo assim, eu entrei de cabeça. Hoje eu consigo olhar e ver traços, eu falo, aquela criança é autista. Tem pais hoje que procuram a gente, não sobre laudo, mas, meu filho tem algo, tem alguma coisa, aí eu dou risada, tudo, fico conversando, eu brinco com meu escritorinho ali do lado do quiosque, lá na mata. Você acha que ele é autista? Eu falo, cara... Difícil eu falar isso pra você, mas todos esses traços que ele tem, eu vou falar do meu filho. É isso. Não, ele alinha todos os brinquedos, ele vidra algo girando, a motoquinha ele vira ao contrário pra rodar na mão e tal. E aí eu brincava, ele tá virando pra fazer pipoqueira. Desculpa não é desculpa, eu acho que é... Fuga. O fuga, a fuga o não querer enxergar ainda, isso. Porque é um problema, o autismo é um problema. Eu falo mesmo, eu brinco muito aí, uma fala que eu dei risada sua é essa. Você acha, negócio, é birra, porque antes não tinha tanto... Que moleque mimado. Mas não tem cara de autista. Ainda bem que é grau leve, hein? Puxa, ainda bem que é leve. É leve porque não é teu filho. É leve porque não é tua casa. Não é você que perde noite, você que se perde. Que eu me perdi. Eu fiquei 6 meses, eu falo, ano passado, perdido, Haroldo. Você fica desnorteado, né, Jorge? Sem porque dúvida. Você não sabe pra onde que você vai. E depois, aí vem a vergonha. Por quê? Porque poxa, uma pessoa estudada, uma pessoa com vivência, com tudo que eu tinha, e eu me apavorei. E aí eu entro muito, tudo que a gente falar é de políticas públicas federal, tá, Haroldo? Ainda mais por ser servidor, respeito muito isso. Não é o foco nosso falar pontual, eu falo da causa como um todo. Ainda falta muito acesso. Por exemplo, começa lá no laudo, quando me laudou, eu desesperei, larguei minha esposa para não enfraquecer naquele primeiro momento na frente dela, saí desnorteado e fui bater lá na PAI. Aí uma senhora, eu abaixado, sentado no portão assim, chorando. Ela falou, o que foi, senhor? Eu falei, eu lembro de falar a minha palavra, eu estou perdido. E aí hoje eu vejo, aprendo muito com isso também. E tem uma estrutura, tem uma família, tem uma rede de apoio. E a grande maioria não tem. Hoje, novos dados, 62% das crianças não tem nenhum tipo de terapia no Brasil. Isso eu estou falando do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Cara, nós estamos ainda numa cidade privilegiada, que tem recurso, que tem uma estrutura de saúde muito boa. Desde a Universidade Federal com Medicina, com outros cursos da saúde. 3 hospitais aí de referência, tendo lá o mais novo, que é o regional, com referência na parte de neuro ainda, só que ainda não chega muito serviço para quem precisa, Haroldo. Casos chegam para mim lá, só para você ter uma ideia, eu cito sempre um caso que eu nunca vou citar, outros e pessoas, que é uma coisa que eu fiz comigo mesmo para não ficar expondo, porque me machuca muito. Mas uma mãe esperando 5 anos para laudar um filho. Não é fácil, viu, Jorge? Porque quando a gente chama uma família para conversar, que a gente faz essa observação, Jorge, isso aqui eu tô falando de todas as esferas, seja municipal, estadual, federal, ainda é uma dificuldade para os governantes também, para poder conseguir isso. Por quê? Poucos profissionais, especialistas, eles querem trabalhar na rede pública.
né? E não é que às vezes o prefeito, o governador, o presidente, ele não queira pagar um salário justo para aquilo que o profissional precisa receber e que ele é de direito dele, né? É porque ele também, os governantes, eles ficam amarrados nessa lei fiscal também, né, Jorge? Sim, Então a tem. gente precisa entender isso também. Por que é demorado às vezes, Jorge? Porque e ainda melhorou bastante, Jorge, porque antes somente era laudado uma criança por uma equipe multidisciplinar, né? Hoje não, se você for lá levar um relatório da criança, da escolar da tua criança, e você falar com o pediatra quais são os comportamentos da sua criança, ele pode dar um laudo de TEA para a criança. Antes, não, era específico do neuropediatra ou neuropsiquiatra, né? E agora não, agora a gente consegue já fazer isso na rede pública, dependendo das situações. Mas o mais correto, Jorge, é que você tenha uma avaliação diagnóstica de uma neuropsicóloga especialista nessas áreas, né? E, assim, não é muito fácil ter. Pela rede pública, a filha é grande porque existe muitas crianças para serem avaliadas, não é má vontade dos profissionais, você entendeu? É porque, Não. assim, a demanda é muito grande e existe poucos profissionais E eu pra acho que esse trabalhar. debate é salutar e esse tipo de conversa vai dar muito exemplo e vai dar caminhos. Mas, por exemplo, eu pego um caso, São Paulo capital. Ela, dentro do planejamento dela, chegou um momento que ela acha que não vale mais a pena construir e bancar tudo, colocar profissionais para as creches, CEINFES, tal. Vou usar a creche aqui que eu não sou muito da rede. O que eles fazem? PPP, eles vão lá e terceirizam. Haroldo, você tem a Anjinho da Guarda, escola, tal, 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 vai lá, valida essa e contrata essas vagas e vai colocar pessoas da rede pública lá. Então tem caminhos. Outro que os profissionais, o poder público ele tem responsabilidades fiscais muito sérias, ele não pode endividar mais do que 54% da folha de pagamento dele da receita bruta. Então a forma de desonerar a folha é ele procurar parcerias. ABAs, São os convênios, CEINFES, né? e isso, e fazer isso, não vai onerar a folha dele, e ele consegue, porque tem muito recurso também federal, e é isso que eu falo, e assim, aí é uma dica, um apoio, que os vereadores que precisarem, porque a gente tem estudado muito, e não só eu, nós temos um grupo ao qual você faz, que a gente discute muita política pública, a gente não discute problema, a gente discute caminhos e soluções, isso que está sendo gostoso a gente colocar, que pode desonerar esse peso realmente do poder público, mas não deixar tanto tempo de fila. E aí é um pensamento meu, que é uma ignorância minha. Por exemplo, eu como pai, como empresário, eu recolho tanto imposto, Haroldo. Tanto imposto. Hoje é dia 20, estamos gravando aqui, nosso programa sai agora na quinta-feira 23, mas todo dia 20 tá lá X mil reais eu pagar meu DARF da minha empresa. Tudo que eu recolho, imposto de renda, que é esse mês também. Então assim, e eu vou para a fila do SUS, do serviço público, o primeiro atendimento é excelente. O pós, você não tem suporte. Isso judia. E o que me judia mais, graças a Deus, hoje eu tenho condição de bancar todas as terapias que são pesadíssimas pro meu filho. A grande maioria não tem, Haroldo. Isso é uma realidade, Jorge, que me preocupa. E naquele grupo que nós temos lá de discutir o autismo, né? Onde nós temos várias pessoas ali, é o que eu venho trazendo. Porque o autismo ele está em todas as esferas socioeconômicas do país e do mundo. A diferença é que, às vezes, tem famílias, né, que têm condições de custear, né, aperta daqui, aperta dali, deixa de fazer uma viagem para poder fazer esse tratamento da criança, né? Não é gasto. Quando as pessoas falam, mas eu vou ter que gastar tanto. Não, não é um gasto. É um investimento para saúde, bem-estar, né? E funcionalidade básica do meu filho. É o que eu quero. Básica. Amanhã eu ir embora, quando for o meu momento, espero que demore muito, mas eu olhar... Eu brinco, se Deus permitir eu estar do lado dele, olhar para cá e eu ver que meu filho está caminhando sozinho. Que seja o básico. O autismo, Jorge, ele não tem cura. Não tem. Você entendeu? Então, é funcionalidade que a gente tem que dar. Muitas vezes, às vezes, vai dar medicamento, vai curar o autismo. Não, o autismo, ele não tem cura. Ele tem tratamento para poder a criança, né, depois crescer na vida adulta, ter condições de viver no meio de uma sociedade, tomar decisões, né? E principalmente para as AVDs, né, que são as atividades da vida diária. Por isso, grande importância do trabalho da TO. Eu brinco muito aqui, é pesado, mas eu falo para muitos aqui, isso que eu deixo o recado, dê valor ao teu filho nesse momento que já foi para a escola. Hoje, feriado, tudo, mas quando tá na escola de manhã, à tarde ele tá em casa, você vai levar ele pro futebol, pro balé, pra natação, eu tô levando meu filho para ser, é pesada essa palavra, mas no português a hora que você vê é que a gente usa para animais. E o ser humano é um animal, e eu falo do meu filho, então eu posso falar. Enquanto todo mundo leva pro lazer dos seus filhos, eu tô levando o meu para ser adestrado. Meu filho tá indo lá aprender a escovar dente, aprender a pôr a roupa, não desfraudou ainda com 3 anos e meio, ele para pentear o cabelo, para pedir um copo de água.
Todos os dias, as mesmas terapias todos os dias, de segunda a sexta-feira. Ele sai da escola 11 horas, dorme um soninho, quando é 1h15 eu levo, eu pego ele 5h30. A hora que eu pego o Benjamin, ele tá exausto, olheira, cansado. E aí vem as surpresas, que sempre traz alguma coisa, como criança como um todo. O dia que sair esse episódio nosso na quinta-feira, eu estarei dentro do centro cirúrgico, meu filho vai operar, vai tirar a amígdala e a adenoide, porque ele tá tendo crises respiratórias, aí já dorme mal, vive exausto, porque assim, você pensa, mesmo nós, na vida adulta, a gente fica cansado. Ele sai 10 para 7 de casa, volta 11 horas, sai 1h15 e volta 5h30. Todos os dias, Haroldo. Ô, Jorge, não é fácil, né, para essas crianças. E aí, por exemplo, o Benjamin, hoje você vê essa evolução que o Benjamin tem. Muito, Por mais tá que seja doido. uma sobrecarga Não, e precisa. E eu sei que é temporal, tem prazo. Eu sei que isso tem prazo. Mas se você deixa de fazer isso nessa faixa etária, Jorge, isso vai sobrecarregar lá na frente. Sim. Né? As lacunas não trabalhadas na infância, na primeira infância ali, no início já saindo da primeira infância, essas lacunas que não são trabalhadas, vai acarretar para a vida inteira. Porque não adianta eu falar assim, mas mais lá para frente ele vai aprender. Não, aquilo que ele deixou de aprender aqui, não vai aprender lá na frente. Tem as questões, não é muita, mas eu vejo profissionais falando, as podas neurais, né? Isso. 3 anos, 6 anos, 10 anos. Então, assim, eu tô fazendo de tudo. Então, essas podas neurais, Jorge, fica essas lacunas que vai fazer falta lá na frente. E aí, por exemplo, hoje você consegue fazer isso, tirar do seu bolso para poder fazer. Mas uma maior parte, uma grande parte das famílias de hoje não consegue fazer isso. Não, isso que eu tô te falando, 62% não tem nenhum tipo de terapia. O setor público, por exemplo, a criança que precisa fazer terapia todos os dias, às vezes no setor público, para você atender a demanda, é uma terapia semanal, que a sua terapia da sua criança é de 1 hora, a da criança é de meia hora, 40 minutos. E é provado pela Organização Mundial da Saúde que 30 minutos não tem eficiência. Meu filho entra, depende, é de 3 a 15 minutos para ele regular. Sim. Para ele focar, regular, pessoal, que a gente fala, às vezes não é se bater. Não, às vezes ele tá ali, mas ele entra, ele olha, ele vai observar essa sala inteira aqui para ele focar. 10 minutos. 20 de terapia, não tem, uma vez no mês. Pra você ter ideia, o Benjamin hoje na fono, ele faz 3 sessões de 40 minutos, de 45 minutos por semana. Aí, Jorge, quando você disse, né, e você também não está errado, quando você fala fazer o adestramento dessa criança, isso, né? porque a palavra é ensinar repetidamente. Isso. É isso. E aí, o ABA, que é a ciência mais comprovada hoje do tratamento, da eficácia de tratamento de uma criança, né? No início, lá, quando começou o ABA, as pessoas falavam que era igual treinar um cachorrinho, porque você faz o aporte dessa criança, né? Faz o trabalho com essa criança e você dá um reforço positivo. Muito bem, seja o reforço através de um alimento, o emocional, que é parabéns, você conseguiu, é isso aí, olha só. Fazer um elogio para a criança, né? Seja um reforço através de um brinquedo que ele goste, de um hiperfoco, então ele conseguiu fazer. Então, por isso que as pessoas comparavam isso aí com o adestramento de cachorro. Você adestra o cachorro, ele conseguiu, você dá um biscoitinho para ele. Então, as pessoas levavam por esse pensamento, né? Eu vou levar meu filho para ser adestrado, não é cachorro. Na verdade, não é. Você dá condições dele conseguir compreender. E por que de fazer todos os dias? Porque ele esquece. De um dia para o outro, ele já se perde. Então, assim, uma quebra de rotina, Jorge, numa criança especial com TEA, você perde todo um trabalho que você fez. Por isso que tem que ser diariamente, repetidamente, você entendeu? Para você ver a importância que, assim, onde eu vi, foi sendo colocado. Eu brinco que na dor surgiu o Mata Cascalheira e hoje é por amor. Segunda a sexta-feira, dava sexta-feira, sábado e domingo o Benjamin acordava do mesmo jeito, 5 horas da manhã, não tem a escola, não tem a rotina, não tem os abas, ele ficava terrível, desregulava, dava muito trabalho pra gente, e aí tem o Mata Cascalheira, hoje ele já sabe, ele já acorda cedo, que ele já percebe, 5 da manhã acordou, eu vou com um pro tomar um banho, a Rosa vai tomar banho com o outro, nós damos aquele tempinho, já começa pro uniforme, cafezinho da manhã, um leite pra ele, pega a mochila e vai pra escola. Sábado ele percebe que já acordou fora do horário, 5h30, 6 horas, já vai pra TV e tomar TT. Ele, opa, aí ele já fala, rancho? Ou seja, a rotina dele, ou é a escola, ou é o rancho. Isso. Então ele vai pro rancho, lá ele tira o soninho dele no horário da escola, ele faz tudo que tem que fazer, e o social dele melhorou muito. E aí entra, Haroldo, sei, mas que a gente compartilhar com os outros, o Mata Cascalheira. Até, pessoal, quem não sabe, depois de todo esse momento tenebroso que eu passei e tudo, o Haroldo sempre de mão dada comigo ali, tanto na escola, mesmo que depois que mudou, continuou acompanhando a gente. Nós temos um parquinho de cordas com brinquedos psicomotricionais, tudo. E aquela praça, aquele brinquedo chama Tio Haroldo. Foi uma homenagem que minha família, nós resolvemos fazer em nome do Benjamin pro Haroldo lá, que eu tenho muita felicidade toda vez que eu vejo aquela placa que nós colocamos. Espaços como esse, Haroldo, que eu brinco assim, ele é um público, lembrando, pessoal, lá não é a área da Cascalheira, lá não é a área pública,
Lá é uma área privada, tem um proprietário e nós utilizamos para o nosso projeto e ficava sendo público ali. Como educador, qual o benefício de um trabalho, um espaço como a Mata Cascaleira lá, com vivência, com caminhadas, com bate-papo, com tudo que você vê lá? Jorge, é fundamental, né? E por quê? Ali quando a gente percebe várias famílias atípicas ali, e cada uma levando as suas angústias, fazendo essas trocas de experiência, né? Enquanto isso, você tem a liberdade de deixar a tua criança participar daqueles brinquedos ali. Interessante que você ali coloca monitores, né? Para poder trabalhar, cuidando dessas crianças. Isso é fundamental. Até para os pais, eu vejo como pai atípico. Que seja 40 minutos que a criança não fica longe da gente e a mãe também não fica longe da criança. Sim. Mas são 40, 50 minutos que ela pode respirar, ela ser ela. Você sabe por quê, Jorge? Hoje nós vamos nos restaurantes, a maior parte dos restaurantes hoje, eles têm os espaço kids. Né? Eu estava até assistindo uma palestra de uma psicóloga, ela falando sobre isso, né? Antigamente você ia num restaurante, não tinha o espaço kids. Teu filho ficava sentado contigo ali. Sim. E comportado. Ele falou assim, agora não, aquele corre para lá e para cá. Mas as pessoas têm montado isso, Jorge, mas nunca pensou na criança atípica. Por quê? E a criança atípica, muitas vezes, ela é rejeitada nesses espaços. Eu já presenciei estar no restaurante... Então, eu vou falar como pai, sou amigo de todos, frequento, e necessariamente não foi aqui na cidade, mas já tive experiências de chegar e alguns precisam... Shoppings, em geral, faz o cadastro que fala que ele é autista. O senhor precisa ficar no brinquedo com ele. Eu falo, gente, ele não bate, não morde, não faz nada. Ele é uma criança, ele vai brincar sozinho, de boa. E assim, o que é para ser um conforto para nós, não que eu vou deixar meu filho, mas Sim. eu vou sentar na mesa ao lado, vou tomar um café, um cappuccino, vou bater papo com a minha esposa... Não, eu tenho que ficar. Então, assim, vem uma marca muito pesada, chancelada do autismo, e outros brinquedos de comércio, você vai lá, ele não entende a fila, ele não entende uma série de coisas. E às vezes um cuidador, 30 crianças brincando e não tem um suporte para a criança. E muitas vezes esse cuidador, Jorge, ele não tem nem noção do que é trabalhar com uma criança atípica, né? É mais uma coisa que você falou aí agora, Jorge, que é muito importante. Por exemplo, é cuidar de quem cuida. Você entendeu? Sim. O meu olhar é muito para a mãe atípica. Porque as famílias precisam também das terapias, né? Essa grande quantidade de pais que abandonam a família... 93% tem até 5 anos. Porque assim, não é trabalhado junto com essa família. Né? Porque não é fácil você ser um pai atípico, não é fácil ser uma mãe atípica. Mais para a mãe ainda, que a sobrecarga vem sobre ela. Né? E não tem um trabalho de amparo para dar suporte... Para ouvir você falar, nós teríamos que ter uma rede independente, seja uma rede pública, uma rede particular, uma rede filantrópica, para dar suporte para essas famílias. Porque existem muitas acusações, Jorge. Um dia eu estava num supermercado bem grande aqui dessa cidade, fazendo compra, e uma senhora lá com um filho de aproximadamente uns 5 para 6 anos e o menino em crise. E eu fiquei observando meio de longe e as pessoas tudo olhando para aquela mulher lá com um apontamento. E aí, Jorge, eu fui até ela. Eu falei, a senhora precisa de uma ajuda? Ela falou, não, ele é autista, ele é assim mesmo. Eu falei, não, eu sei, eu sou especialista em autismo. Se a senhora precisar, eu ajudo a senhora a fazer uma autorregulação dele. Eu mesmo não conhecendo a criança, né? Mas é aquilo que eu falei, a gente tem um estudo. Eu bato muito nisso. Sabe o que você acabou de praticar com essa senhora? Empatia. É empatia. Mas é isso que eu falo, O que mais Jorge. machuca a gente, eu montei o Mata Cascaleira, não foi nem para ser esse lazer, não. Eu montei como fuga. De eu ir nos lugares, meu filho às vezes precisar sentar no chão para se regular. Como ele é seletivo, ele já injuriava rápido, a tela também, até então eu não sabia tanto, a gente dava, hoje não tem mais, mas o celular desregulava, as pessoas paravam e ficavam olhando pra gente. Aquilo machuca a gente, porque é um olhar de julgamento. Eu sei que é curiosidade, pessoal, mas se ponha no lugar do outro. Vista a roupa do outro, é muito difícil o olho. Lá na Mata Cascaleira já acontece muito, criança desregular, estereotipar, bater, gritar. Mamãe, quer ajuda? Não. Vira do lado, continua tomando tereré, cerveja, comendo carne, porque lá é pra isso. Aí, Jorge, nesses dias, aí eu percebi que ela ficou meio assim resistente, né? A mãe, lógico, não conhece o cara que tá ali, Sim. né? Mais que eu fale que eu sei especialista E pai atípico é tudo arisco, porque a gente porque, não assim, tem... ninguém estende a mãe. Ninguém estende. É plano de saúde, trava a gente, a educação trava a gente, tudo trava a gente, então a gente assusta. Sim, e aí eu aguardei mais um pouquinho e aproximei. Falei, mãe, como que ele chama? Ele chama fulano de tal. Ela falou, não, é que eu tô nova, vim pra cá agora, sou de solteiro, tô mudando pra cá agora, e a gente veio no mercado. Falei, como que é o nome mesmo? Ela falou o nome da criança, né? E ele sentado no chão lá. Eu sentei no chão, fui aproximando ele. Oi, fulano. E fui aproximando dele e acolhendo ele. Eu fiquei uns 20 minutos ali com ele, Jorge. Ganhando a confiança dele primeiro. Ganhando a confiança dele. Ele foi confiando em mim, soltou, ficou tranquilo. Daqui a pouco ele levantou. Eu falei, o que você quer? Ele, carrinho. Porque ele queria empurrar o carrinho. A mãe, naquele momento, sem entender, não estava conseguindo. Falei, vamos até o carrinho? Porque no autismo também não adianta fazer discurso longo com a criança. Não, é bem rápido, São curto. breves, né? A gente fala comandos breves, né? E às vezes as pessoas pensam muito mal dessa palavra comando, mas é isso mesmo que a gente tem, né? E aí eu fui lá e essa criança teve uma regulação. A mãe agradeceu e essa criança entrou e foi fazer a compra.
A maior parte. E eu observei que enquanto eu estava sentado no chão, imaginando, um marmanjo desse tamanho aqui sentado com a criança ali. Outros olhando e julgando. Outros olhando e julgando. Tipo assim, muitos pensavam ali, que lá é um pai com a criança fazendo birra e ele tá ali... alisando a criança. Alisando a criança, né? Mas as pessoas não têm essa percepção, Jorge. E principalmente, gente, a empatia é fundamental, Jorge. Porque é assim, é criança, né? Até uma falha que acontece, às vezes você pergunta, professora, você tem quantas crianças na sala? Né? Você tem quantos alunos? Eu tenho 20 crianças e 2 autistas. É o que a gente ouve muito. Não, você tem crianças. O meu filho é estatística. Né? Teu filho é criança. Não, mas argumentando que o meu filho é uma estatística. Sempre é tal mais o Benjamin, tal mais o autista, mas eu acho que são vícios que a gente tem, que às vezes não é, eu entendo que não é maldade. Mas é isso, e se esse exemplo que o Haroldo deu serviu para você, que você teve um olhar de preconceito, de curiosidade, agora fala, puxa, eu não vou ter mais esse olhar, porque eu acabei de aprender com o professor Haroldo, que é uma autorregulação, tudo, já fez valer o nosso episódio, porque é isso, a gente quer levar recados pra gente melhorar. Porque assim, as informações estão aí. Hoje você pega um TikTok, você fica vendo um monte de filme lá sem utilidade praticamente, né? Mas no TikTok tem orientações ali. Nós temos o Dr. Paulo Liberalesco, né? Que ele é maravilhoso, ele dá altas dicas. Ele vários profissionais que trabalham com autismo, né? Que dá dicas pra gente ali. Então, eu não preciso ser um pai atípico para que eu possa entender o que é uma criança autista, né? O que é uma crise, o que é uma birra. Porque todas as pessoas acham que é birra. Né? E dá para você diferenciar. Quando você não conhece, tudo bem. Mas quando você vai estudar, compreender, você passa a entender o que é. E a birra, se der alguma coisa, ele sossega. A crise não. E outro, o desgaste físico e emocional da criança após uma crise. E aí, aproveitando, eu deixo aqui, senão eu acabo esquecendo sempre. E o programa é isso aqui. Você vê que a gente grava, é bate-papo, realmente não tem uma pauta escrita, não foi alinhado conversa. E, pessoal, nós estamos nesse meio da conscientização do autismo. Dia 25, agora sábado, 7h30 da manhã, por conta da Mata Cascalheira, nós ofereceremos não o último, desse projeto que nós fizemos de conscientização do autismo. Todos os sábados do mês de abril, nós ofertamos gratuitamente um café da manhã para as famílias atípicas e típicas. Mas Jorge, só para quem tem filho autista? Não, é para todos, porque lá é bate-papo, é socialização, é inclusão. Então, a gente toma um café. Um empresário pediu até para não ser identificado, eu acho que isso é muito legal para a causa. Vai dar um café especial para nós lá, para criançada, para tudo. Então, quem quiser participar, é só chamar no nosso Instagram, no @matacascalheira, e falar, eu vou. Sou eu, o Haroldo e o Zezinho. 3 nomes. Café da manhã por nossa conta. Tem uma caminhada, um bate-papo no meio da mata. A gente retorna e já lança as pulseirinhas. Quem participa desse trabalho com a gente, o almoço sai por R$30. Então, é só realmente o custo de carne, comida, nossa equipe. Então, ganha o café. Vamos falar assim, você gasta R$30 se quiser almoçar, ganha o café da manhã e faz a trilha conosco. Vai ser o último desse episódio que nós estamos fazendo, desse trabalho. Vamos vir com outras novidades, agora também para o mês de maio. E é isso, Haroldo. Lá a gente tem trabalhado e eu tenho tornado assim... Quando nasceu o Mata Cascalheira, eu falei, como que eu vou chamar a atenção do pessoal para falar do autismo? Se você falar do autismo, ninguém abraça. Não vem com demagogia que não é lindo. É lindo caramba, é lindo porque não é seu. Então assim, eu fui lá e falei, vou lançar churrasco, roda gigante e não sei o que, tal. Todo mundo olhou para comida. Então todo mundo falava, vou lá no restaurante. Hoje, o que menos chama atenção, assim, que a gente coloca quando vai divulgar o Mata Cascalheira, é o restaurante. O restaurante é apenas um atrativo para as pessoas virem, vão falar, é o produto isca, acabam consumindo com a gente, que ajuda a gente a manter 100% gratuito, Haroldo. Você vai lá, você vai tomar seu tereré, você vai tomar banho de rio, você vai tomar banho de ducha, você vai pescar, fazer vivência com animais, jogar bola no campinho, fazer trilha sensorial, roda de música com o Marcelo, de graça. Nós não cobramos nada para você passar o dia, usufruir de todos os nossos atrativos. O almoço é a contrapartida para a gente bancar o projeto. E a gente está vindo cada vez com mais vivências, Haroldo. E eu quero já deixar aqui, né, é um convite, né, um desafio, porque vai ser prazeroso, que você selecione 2 turmas, 3 turmas. Aí vai ser um problema seu para você escolher alguém lá, você vê com a sua equipe. Eu não tenho transporte, Haroldo, mas eu acho que aí com a prefeitura tudo você consegue agendar. Eu quero começar um projeto que eu vim sonhando, estou escrevendo, faz 4 meses que eu venho escrevendo, cada dia deve estar não, ele está na edição 1.6, cada vez eu vou lá, puxa, não gostei disso, eu ponho isso, eu quero que você leve turmas, escolha turmas aí entre 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, e menorzinho, 3 turmas, para a gente fazer uma vivência. Eu quero lançar um projeto que ele vai se chamar, já se chama, só vou lançar depois,
guardiões do clima. Não é só para falar de papelzinho vermelhinho, latinha. Não, vamos falar de mudança climática, vamos falar do impacto que é jogar o lixo na rua, entupir bueiro, vamos falar do benefício de você ter uma hortinha dentro da tua casa, que não é só questão de oxigenação, trazer uma boa harmonia para tua casa. Então a gente quer que você leve essas crianças, nós vamos recebê-las com acolhimento, com café na roça. Vamos contar uma história, só brifando aqui, vamos fazer vivências com os animais, vamos fazer vivência na trilha sensorial, roda de música, caminhar nas águas, brinquedo, vamos falar sobre inclusão. Quero fazer uma palestra com eles sobre empatia, sobre essa questão do bullying. E eu queria ver se podemos começar, porque eu conheço a comunidade que você está e eu acho que a gente tem que ter um olhar especial lá. Topa a gente fazer esse projeto junto lá? Com certeza, Jorge. Quanto ao transporte, a gente consegue, a Secretaria de Educação nos dá esse suporte, né, esse aporte para que a gente possa estar proporcionando isso para as nossas crianças. E vamos finalizar com o almoço também. Então nós vamos pegar, comendo do começo ao fim lá, receber essas crianças e educar. Porque assim, são crianças que precisam, Jorge, desse olhar. Eu falo que a empatia, ela precisa estar o tempo todo impregnada no nosso coração, né, pelas nossas crianças. Quanto à conscientização do autismo, né? A gente não pode focar só no mês de abril. Sim, só jogamos o holofote, né? Mas eu vivo ele 12 meses. Mas a gente precisa ter a conscientização do autismo, né? Você, eu, todos os professores, a comunidade, a sociedade, de uma forma geral, precisa de ter essa bandeira do autismo sempre, né? A conscientização do respeito, da empatia, né? Da importância dos tratamentos, né? E principalmente da empatia com a família neurodivergente, nós precisamos ser o tempo todo. Outra coisa, você citou o Marcelo Serralva, aí, uma pessoa maravilhosa. Fantástico, né? O trabalho dele, meu parceiraço. Escola, fez a nossa abertura do ano letivo lá com as nossas crianças. As crianças adoraram, Jorge, sabe? Assim, é um cara diferenciado e Três Lagoas foi presenteado. Você foi uma tragédia. Através de uma tragédia, né? Nós ganhamos um presente. Nós ganhamos um presente. Então, assim, uma pessoa maravilhosa que eu amo de paixão. Já conheci o trabalho dele antes. Eu vou trazer ele aqui para nós entrevistarmos também, Marcelo, bater um papo. Quando eu vejo que o Marcelo tá lá junto com vocês na todo sábado e domingo, a roda de música viva. Ele fazendo música, fazendo arte, cultura. E ele mostra que para você trabalhar a música, Jorge, mesmo no nosso dia a dia cheio de tecnologia, você pode trabalhar com instrumentos da reciclagem de madeira. Da reciclagem de madeira. Você entendeu? Isso é maravilhoso. E aí você consegue proporcionar para a criança neurodivergente, né, essa vivência com a música. Porque tem criança que tem o hiperfoco com música. Sim. Né? E música, às vezes, através de um instrumento tão simples que a gente consegue fazer. O Marcelo tem essa dinâmica, essa curiosidade muito grande, essa sabedoria de trabalhar isso, né? E a humildade, realmente, dele. Verdade. Então é isso, o Mata Cascalheira surgiu, ele surgiu, como eu falo, de uma dor, virou amor, e hoje ele está indo para o turismo pedagógico. Esse final de semana eu fiquei super feliz, que eu lembro aqui, ó, Castilho, Andradina, Rio Preto, Itapura, Selvíria, tô faltando uma cidade, tudo, mas assim, de 10 pessoas, comitivas vindo visitar a gente, o pessoal tem prestigiado muito. Então Mata Cascalheira passa a ser tudo isso. Se nós conseguirmos um pouquinho de educar, um pouquinho de incluir, um pouquinho de inspirar, eu acho que é o papel social que a gente tem que fazer lá. Haroldo, passa rápido, agradecer muito e já deixar convite para um próximo bate-papo aqui, uma nova especialização, um novo assunto, um novo tema a gente trazer, a realidade da comunidade que você está inserida hoje também. Só agradecer e deixar suas considerações para a gente. Muito obrigado mesmo. Bom, eu que agradeço, Jorge, agradeço principalmente e primeiramente a Deus, né, por nos proporcionar esse momento com você, de compartilhar um pouco daquilo que a gente já vivenciou e vivencia no dia a dia. E eu me coloco à disposição também, os pais, caso queiram falar comigo, tem o meu Instagram, Haroldo Silva, né? Ali a gente pode mandar pergunta ali que eu possa responder, Haroldo. Pessoal, aproveita, viu? Porque sabe muito. Porque assim, às vezes, tem algumas angústias, Jorge, que a gente pode dar esse suporte. Às vezes uma fala, ou às vezes da gente ouvir aquela pessoa já é fundamental. Porque é o momento do desabafo. E eu deixo também nós também. Jorge, e às vezes a gente pode marcar uma roda de conversa lá com pais atípicos e pais típicos na Mata Cascalheira para trocar essas experiências, vivência, né? Mas eu já tive pai que levou o filho na minha escola, né? E perguntou, Haroldo, tem como você ver se meu filho é autista? Eu imagino. Né? Porque, acontece assim, comigo. É o nome da gente que vai ficando. Sim. E as pessoas acham que a gente olhou, bateu o olho, né? Eu falei, olha, pai, não é bem assim, a gente precisa ter mais vivência, eu preciso observar seu filho mais tempo. Eu não estou usando um protocolo de avaliação aqui, né, do ABA, mas assim, quando a gente começa a conviver com a criança, a gente passa a ter essa... Foi aqui de início, quando você falou do Benjamin, né, eu falei, bom, deixa o Jorge falar, ele se abriu, e aí com o decorrer dos dias na vivência com o Benjamin, que ele vai observando essa criança, e ela vai dando sinais e a gente vai fazendo a devolutiva para a família, tá? Então é isso, eu me coloco à disposição. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, a você, a toda a sua família. Obrigado a Mata Cascalheira, que é um espaço
maravilhoso, né? Que estava ali abandonado por muito tempo, né, Jorge? Você Muito. veio ali trazendo Eu brinco que subutilizado, na verdade, né? E hoje a gente deu uma função social muito boa para aquela área. Uma Isso. vivência, o acesso à natureza. Ontem um tamanduá andando com a gente lá, as crianças tendo essa vivência. E é isso, pessoal. Brigadão, Haroldo. Mata Cascalheira todo sábado e domingo. Espera você e sua família. Vai lá passear, vai lá bater um papo, vai conhecer, vai usufruir. Vamos para nossa última caminhada agora. Vem tomar pelo menos o café da manhã com a gente por nossa conta. Você é meu convidado especial. E curva típica é isso, Haroldo. Não tem planejamento, não tem pauta, não tem script. Tem uma vida que segue e a gente aqui quer dar as mãos um pro outro para a gente fazer uma caminhada melhor. Obrigado, Jorge. Até o próximo, pessoal. Valeu.